Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos iniciar o primeiro módulo do curso Aspectos Históricos do Judô. Hoje vamos falar um pouco sobre o âmbito mundial. Como foi a criação, quem é o criador, algumas características da modalidade, como é nas Olimpíadas, das Surdo-Olimpíadas, para as Olimpíadas Especiais, a questão da faixa, a questão do kimono. Isso tudo a gente vai trazer um pouco dessa importante ferramenta para o desenvolvimento dos senhores no judô. Ok? Vamos lá. Antes de adentrarmos sobre o judô, a gente tem que ter uma noção de que antes do judô existia uma modalidade em que o pessoal praticava, em que o fundador do judô praticou, e que através dessa modalidade que houve a retirada de fragmentos através de dois estilos de luta, que houve o desenvolvimento do judô Kodokan. Qual foi essa arte marcial, professor? É o Jujutsu. Jujutsu começou pela primeira vez durante o período Sengoku, combinado por outras artes marciais japonesas, que eram utilizadas no campo de batalha. O Jujutsu significa arte de vencer a brutalidade com a suavidade. A questão da nomenclatura dele, né? Houve um desenvolvimento do Jujutsu e houve uma espécie de repasse para outros lugares. E esse repasse não havia um nome, vamos dizer assim, concreto da modalidade. O pessoal oriental chamava como Jujutsu, o pessoal da Europa chamava como Jiu-Jitsu. E aqui no Brasil era conhecido como Jiu-Jitsu, até ser criada o Jiu-Jitsu brasileiro. Entendeu? Então, para vocês terem noção que isso tudo é a mesma modalidade. Mas vamos lá saber um pouco mais sobre o Jiu-Jitsu, que é um método de combate. O Jiu-Jitsu desenvolveu-se para que o samurai da época pudesse derrotar o seu oponente estando armado ou blindado, no qual não se precisava de utilizar arma, ou apenas uma arma curta. Ou seja, a arte do Jiu-Jitsu foi pensando que um samurai pudesse atacar um oponente armado ou desarmado, entendeu? Com a blindagem ou não, ou apenas utilizando uma arma curta, não uma arma longa. As técnicas foram desenvolvidas em torno do princípio de usar a energia do adversário contra ele mesmo. E certo, a gente vê isso no judô. Em vez de se opor diretamente a ele, ou seja, além, no lugar de se confrontar com ele diretamente, o praticante ia utilizar a força do oponente contra ele mesmo. Os métodos básicos de ataque incluíam bater ou golpear, empurrar ou socar, chutar, arremessar, prender ou imobilizar, estrangular e bloquear as articulações. Há mais de 130 kata's do Jujutsu, voltados para o ensino do combate desarmado, a partir das posições sentadas, posições em pé, utilizando armas de defesa, como também inclui métodos de cura e de reanimação, que é o famoso capo, que até no judô tem. Uma frase simples de Jigoro Kano: todas as formas de combate requerem inteligência e o uso de vários truques e expedientes. Por isso que, durante o treinamento do Jujutsu, a mente é inconscientemente treinada de várias maneiras. Por conta disso, até eu já vou adiantar a parte, que o judô entrou dentro do ambiente militar, porque ele prepara o soldado, o militar, o combatente a agir rapidamente em qualquer situação. Porque dentro da prática do judô, ele já incentiva a mente a agir de diversas maneiras em um lapso de memória. Aí vamos lá sobre os estilos do Jujutsu, que são esses aí, viu, pessoal? Esses dois aí que estão em negrito e sublinhado são os estilos em que Jigoro Kano treinou e pegou alguns fragmentos pertencentes a eles e colocou no judô.
Vamos lá primeiro pelo Kito-Ryu. O Kito-Ryu é uma escola tradicional de arte marcial japonesa, que significa escola de ascensão e queda. O seu plano de estudos inclui Atemi-waza, Nage-waza, Kansetsu-waza e Shime-waza. Contudo, é um estilo focado em arremesso, e muitas dessas técnicas são projetadas a serem executadas em plena armadura. Então, o praticante não precisa tirar aquela armadura do samurai para agir. Ele mesmo, com aquela armadura, pode muito bem executar as técnicas e arremessar seu oponente. O Tenshin-Ryu, que significa a escola do salgueiro da divina verdade, ela foi criada pelo Izu Minamoto na década de 1830. Seu método de treinamento compreende no Atemi-waza, Nage-waza, Osai-waza e Shime-waza. O Tenshin-Ryu é um resultado de fusão de dois sistemas separados do Jujutsu, o Yoshin-Ryu e o Shinoshitu-Ryu. E a característica distintiva dessa escola é o uso do Atemi, no intuito de perturbar o equilíbrio do oponente, bem como um movimento do corpo mais flexível e fluido, que é o visto em algumas antigas escolas de Jujutsu. O Tenshin-Ryu foi desenvolvido após a Guerra Civil do Japão. Assim, sem armadura, os movimentos enfatizados são mais rápidos e os golpes traumáticos foram incorporados. Ou seja, o Tenshin-Ryu já é diretamente para o combate sem armadura. Já o Kito-Ryu é com armadura. Uma dica aí, para quem tem interesse de melhorar a questão do Tenshin-Ryu, tem esse livro aí que está no Amazon, que pode ser comprado pelo pessoal aí. Mais um dizer de Jigoro Kano. No meu entender, algumas melhorias do Jujutsu poderiam se tornar um método abrangente da educação física, treinamento intelectual e educação moral. Então, passei vários anos desenvolvendo minhas ideias, até finalmente criar o Judô Kodokan. Eu fiz isso pesquisando tanto quanto possível o Jujutsu, que até então existia, mantendo o que, no meu entender, valia a pena manter e descartando o restante. Estudando profundamente as técnicas e teorias e reformulando de uma maneira que fosse aplicada para a sociedade atual, ou seja, para todos. Já visto que o Jujutsu não era para todos. Pessoas jovens, crianças, pessoas idosas não podiam participar das aulas de Jujutsu. Vamos lá, o Judô, só para lembrar, significa caminho suave, né? Aí é bem interessante essas imagens aí. Essas aqui são as fases, as idades de Jigoro Kano, algumas fotos que eu peguei para mostrar. Vamos lá para a questão da biografia de Jigoro Kano. Esse módulo aqui, eu me baseei a fazer, dentro da biografia, implementar as informações inerentes à história do judô. Como alternativa de que a gente vai andando de acordo com a situação que for a vida de Jigoro Kano. Entendeu? Em 1860, Jigoro Kano nasce, certo? Na cidade de Mikage. Em 77, ele começa a treinar o Tenshin-Ryu com o professor Fukuda. Depois, ele vai treinar com o professor Mataemon Riso. Em 79, Fukuda morre e ele segue com Masamoto Riso. Em 81, Masamoto Riso morre e ele vai treinar já outro estilo de luta, que é o Kito-Ryu, que é com o professor Tetsunitoshi Likubo. Em 82, ele funda a Kodokan, que é a primeira escola de judô do mundo, em um pequeno templo budista. Se eu não me engano, só tinha 8 tatames no local. Aí vamos lá. Essa maquete, essa imagem aqui, ajuda muito a gente a entender um pouco mais sobre o judô. Se você parar para olhar aí, o judô está entre a bola do Jujutsu, que é a parte técnica do judô, que é algo que veio do Oriente, é algo que aprendeu do Oriente, juntamente com outra bola que vem educação e formação, que é a mistura entre a cultura Oriente com o Ocidente. Por que o Ocidente? Porque Jigoro Kano, ele ia para a Europa aprender, estudou na Europa, até mesmo a questão da sociologia, a filosofia, a questão de aspecto de treinamento de educação física.
e conseguiu incluir dentro desse arcabouço que ele conseguiu dentro do judô. E a outra bolinha traz a questão dos princípios filosóficos e ideológicos do que ele aprendeu. Também do Oriente, o conteúdo que ele aprendeu do Oriente, juntamente com o Ocidente. Então, se a gente parar para pensar, o judô saiu da parte técnica do Oriente, mas seus princípios teóricos, da educação, princípios filosóficos, saiu da parte da mesclagem entre o Oriente e o Ocidente. Algo que é bem interessante o aluno saber disso. Vamos lá, o judô Kodokan. O judô significa caminho suave. E Kodokan? Caminho fraterno. Escola do caminho fraterno. Qual seria o objetivo do judô, né? Como eu já tinha falado antes, no dizer dele, ele tirou alguns fragmentos do jujutsu, pegou em outros cantos para desenvolver uma modalidade que poderia ser feita na modernidade, ou seja, feita para todos. E o objetivo do judô era a prática da arte saudável para um corpo e para a mente, que é possível ser praticado por homens e mulheres de qualquer idade. O primeiro aluno matriculado foi o Tsunihiro Tomita. E ele começou a treinar com o Jigoro Kano no dia 5 de junho de 82, através do pai de Kano, que convidou o Tomita a ir morar juntamente com a família Kano e ficar aos cuidados do mestre Kano. Tomita aceitou e foi junto com Shiro Saigo, que foi um dos primeiros alunos a receber a faixa preta. A escola de Jigoro Kano começou a ser chamada de Judô Kodokan. Por conta de quê? Porque o estilo do Jujutsu, existem vários tipos de Jujutsu. Já existia naquela época o estilo chamado Judô. Então, para diferenciar um outro, Jigoro Kano achou interessante colocar Judô Kodokan. Mas e aí? Como a gente pode deduzir a questão das técnicas e aonde saem as técnicas? Vamos lá. A grande maioria das técnicas saiu das escolas que o Jigoro Kano treinou, que foram duas, a Tenshin Ryu e a Kito Ryu. Tanto a Tenshin Ryu como a Kito Ryu foi escola do Jujutsu, mas houve também implementação de algumas escolas europeias, como a luta olímpica, a famosa luta greco-romana na época, e o próprio boxe. Dessa mesclagem, o Jigoro Kano conseguiu fazer 3 classificações de técnicas, que é Katami-waza, que é técnica no alto, Nage-waza, técnica no chão, e a Temi-waza, que são técnicas de ataques com o dentro, o famoso soco e chute. Entenderam? Então, tipo, dos Tenshin Ryu, grande parte das técnicas foi incluída na parte de Katami-waza e Temi-waza. Já do Kito Ryu, foi do Nage-waza. Mas isso não quer dizer que todo arcabouço do judô foi tirado desses dois estilos. Não foi. Entenderam? Como falei, né, a questão dos esportes ocidentais, como a luta greco-romana e o boxe. A organização do judô Kodokan. Jigoro Kano pensou de uma forma que ele pudesse elaborar um método de luta, um método de treinamento e um método de treinamento mental. Essa questão mental é mais na importância educacional do praticante. Então, ele pensou no método de luta, um método de combate, que seria a arte marcial, que seria a defesa pessoal, aonde todo praticante que treinasse aprenderia a se defender. Ele pensou no método de treinamento, em que todo praticante que fizesse aprendia uma atividade física, tinha benefícios físicos, mentais, ou seja, benefícios para a saúde do praticante. E, para finalizar, ele pensou no treinamento mental, que seria a melhoria do desenvolvimento do intelecto, da moral, dos princípios do judô que ele poderia levar pela vida. Algo que hoje a gente pode verificar quando o pessoal que não treina judô, quer colocar o filho a treinar, eles falam primeiramente o quê? O judô tem disciplina, o judô a pessoa aprende o que é respeito. Algo que o Jigoro Kano já pensou em desenvolver para desenvolver um praticante que pudesse ter uma visão boa pela sociedade. Vamos lá para mais uma fala de Jigoro Kano. O Judô Kodokan emprega um método no qual a luta e o treinamento são aprendidos simultaneamente. A razão é que
quando você pratica a luta, precisa evitar se ferir, ao mesmo tempo que é interessante desenvolver um corpo forte. Além disso, ao passar pelo treinamento físico, é possível que você se canse de fazer exercícios monótonos e haverá pouco benefício mental. Mas se você puder treinar uma defesa contra um ataque ao mesmo tempo, o treinamento se torna interessante e também benéfico. Por essa razão, eu tentei ao máximo combinar os dois. Ou seja, ele desenvolveu um método que você faz força, ao mesmo tempo seu oponente faz força. Isso ajuda ao desenvolvimento tanto dos dois, como a motivação de prática esportiva. Por quê? Porque se na hora do combate ali um cai, ele vai perceber que ele errou alguma coisa. Então ele vai treinar mais para melhorar essa situação. Ao mesmo tempo, ele derrubando o outro vai ter a mesma concepção. Então ele desenvolveu uma forma que o seu esporte, a sua arte, seja prazerosa fazer. Aí vamos lá, falamos em métodos de aprendizagem. Ele também revolucionou a questão da aprendizagem a ser passada para os alunos. Se a gente parar para pensar, antigamente, no Jujutsu, o método de ensino deles era muito retrógrado. Como, professor? Como o senhor pode falar isso? Porque é o seguinte, vou dar um exemplo. Eu sou faixa branca. Vou chegar na academia e eu vou treinar. A primeira técnica que a gente sempre aprende, que é o Osotogari. O professor normal vai chegar, vai explicar e eu vou fazer. Na época do Jujutsu, o professor aplicava no atleta, no praticante, e derrubava ele. O praticante ia lá e fazia no parceiro. Se ele fizesse errado, o professor normalmente ia fazer a técnica, mas não iria explicar o que ele está errando. Então, o aluno só iria aprender mesmo depois de várias tentativas de visualizar o professor fazendo e ele fazer e o professor dizer que está correto ou não. Hoje em dia, essa situação mudou. Hoje em dia, o professor mostra o erro. Chega perto do aluno, explica corretamente como é que faz. Explica por que se chama aquele nome. Então, isso tudo fez com que a aprendizagem daquele conteúdo seja mais rápida de assimilação. Então, se antigamente demorava de 3 a 5 anos ser aprendido, hoje em um ano a pessoa consegue pegar aquele conteúdo. Entendeu? Então, Jigoro Kano conseguiu mudar esse panorama e trazer assim a assimilação muito rápida do conteúdo. Métodos de instrução do judô, né? Que na realidade são dois. O kata, que são formas, o que seria kata? Treinamento de ataque e defesa em movimentação. Se a gente parar para pensar, podemos incluir dentro do kata o chikome, que é técnicas repetidas, que pode ser uma forma de kata, a movimentação e treinamento, o famoso kai-kai, que a gente fala. Isso tudo pode ser considerado como dentro do kata. E o randori. Randori seria aquele combate que não seria um combate real, seria um combate praticamente em que cada um iria soltar a técnica que estivesse treinando, no objetivo de deixar ela mais fluidez, para sentir mais a vontade de ser feita. E também podemos incluir também o Shiai, que é a competição, a luta, né? Que é, vamos dizer, a realidade, a real. Vamos lá, o Randori, né? É o método mais utilizado como método de treinamento. Isso é a lógica. Muito aluno quer, só que acontece o quê? Muita gente troca Randori por Shiai. Randori, se o atleta fez a movimentação, entrou a técnica, a pessoa que estiver atrás, ele deixa derrubar. Já no Shiai, não. Porque há um esforço tanto do ataque, quem está atacando, como quem está defendendo. Randori, não. Randori, há um trabalho ali, mas se a técnica se encaixar, não será preciso travar. Questão do Randori em treinamento mental, né? Como falei para vocês, a questão do Jujutsu, o Randori tem aquela situação em que o atleta vai lutar contra a pessoa, não vai ter aquele esforço de travamento, mas a outra pessoa também vai tentar atacar.
Isso faz com que o atleta pense em constantemente ali diversos tipos de ações para agir naquele momento. Isso ajuda para o momento surpresa, que a gente fala na atividade militar. Saber agir quando for necessário. Saber a melhor situação a resolver aquele problema. Então, o randori é um principal objeto do judô para a contribuição do desenvolvimento mental do ser humano, desenvolvimento mental do praticante, desenvolvimento mental do combatente. Por isso que o judô é importante dentro do âmbito militar, do âmbito policial, que ele trabalha a questão do combate do praticante. O praticante já entra com a noção de combate, já sabe e procura a melhor forma de reagir durante aquela situação. Mais uma fala de Jigoro Kano. Quando estava criando o Kodokan, eu usei um método que enfatizava o Randori, pelo qual o kata era compreendido naturalmente durante a prática do Randori. Isso é como ensinar a redação sem usar um livro de gramática, ou ensinar os fundamentos da gramática enquanto ensina como escrever um ensaio. Traduzindo isso aqui, né? Vocês vão ver no módulo de judô no âmbito nacional que Shiakishi fala praticamente quase a mesma coisa. Ele quis dizer que não adianta você querer fazer randori, que é uma luta combinada, se você não sabe nem fazer os golpes, você não sabe fazer a movimentação, você não sabe fazer o kuzushi. É como se fosse eu querer fazer um texto sem saber nem fazer a junção de palavras. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Voltando para a biografia de Jigoro Kano, em 1886, aonde veio o torneio da Polícia Metropolitana de Tóquio. Torneio em que fez com que o judô expandisse ainda mais. Houve reunião de diversas artes marciais e o judô participou. Quem foi que participou, professor? Os 4 senhores celestiais, os 4 guerreiros celestiais, o que são conhecidos ainda hoje, os 4 combatentes que foram para a competição, levantaram a imagem do judô Kodokan e enraizaram o judô no âmbito policial. Que, através desse torneio, através de vencer esse torneio, o judô começou a ser visto pelos outros olhos, pela comunidade, pelo governo japonês. Começou a ser incluso em algumas áreas. Vamos saber um pouco dessa história desses guerreiros? Primeiro é o Tetsunihiro Tomita. Ele foi o primeiro aluno de Jigoro Kano, até falei para vocês já, que serviu de spar. Mas o que ele fazia lá na Kodokan? Ele lavava judogis, efetuava reparo nas instalações e ainda fazia trabalho de início da Kodokan. Ele foi responsável no teor burocrático, administrativo do local. Em 1983, foi criado o primeiro livro de registro de alunos da entidade, no qual, além de todos os dados necessários, estava inscrito o compromisso que o aluno assumia ao ingressar. Prosseguia no aprendizagem aí vem, né? Quais são os compromissos? Prosseguir no aprendizagem sem esmorecer ou desistir, a não ser por justa causa. Não desonrar o nome da Kodokan em qualquer circunstância. Guardar e não difundir as técnicas especiais e secretas. Não ensinar o judô sem autorização expressa de seus superiores. Acatar e transmitir os ensinamentos na íntegra, sem perturbá-lo. Então, o que acontece, pessoal? O cara, para entrar na Kodokan, além do registro, ele tinha que também assinar o código de conduta. Algo que é extremamente interessante, que naquela época, o Jigoro já prezava para a maneira ética, a maneira moral dos seus alunos. O Tomita também foi o que mais teve ensinamento do professor do mestre Kano. Ele falava fluentemente inglês e instalou um clube esportivo que introduziu no Japão o halterofilismo, o boxe e o tiro alto. Já que pegou, assim, uma experiência muito grande dentro da Kodokan, né? Já visto que ele trabalha na parte burocrática. O Yamashita. O Yamashita, ele nasceu numa família de professores de artes marciais. Ele já conhecia Jigoro Kano, mas o que teve mais forte ligação foi quando ele entrou na Universidade de Tóquio e morava na mesma pensão onde Jigoro Kano morava. Ele matriculou na Kodokan em 1884, com 19 anos. Acumulou mais de 9.000 lutas
tendo em média assim 28 lutas por dia. Ele fazia 200 chute-come, ou seja, técnicas repetidas por dia. Pesava 68 quilos e tinha em média 1,62 m de altura. Ele deu aula para a Escola Superior da Marinha e recebeu um convite para lecionar judô nos Estados Unidos. Lá, ele ministrou aulas para o presidente Roosevelt e teve vamos dizer assim, total liberdade de instrução nos Estados Unidos, né? Morreu em 24 de novembro, aonde foi promovido para 10º grau, em que foi o primeiro 10º grau da história da Kodokan. O Sakuhiro Yokoyama, ele nasceu em 1864, de uma família de lavradores de Nirimako. Matriculou-se na Kodokan em 1886. Em janeiro desse mesmo ano, já é 3º grau. Em março de 88, já tinha 4º. E depois foi promovido sucessivamente para 5º, 6º e 7º. Ele teve como aluno mais famoso foi o mestre Kyuzo Mifune. Ele brigava constantemente com o Shiro Saio. Tinha também um vício de alcoolismo e que fez com que ele, aos 40 anos, dificilmente conseguisse colocar o kimono. Aos 50, ele pegou câncer no estômago e faleceu. Ele foi o primeiro judoca a ser promovido ao 8º grau, em homenagem póstuma. Shiro Saigo, um dos que o pessoal mais conhece hoje em dia no cenário mundial, sobre a história dele, até por conta do seu filme, né? Ele foi imortalizado pelo romance de ficção de Tsuneo Tomita, o Sugata Sanhiro, e nas adaptações do filme de Akira Kurosawa, sobre os infames torneios entre judô e jiu-jitsu. Ele nasceu em Shiroshida, em 1886. Ele criou também uma técnica chamada Yamarashi, traduzindo vento da montanha. Ele tinha também um vício de álcool, morrendo até problema no estômago, em 23 de dezembro de 1922. Só que antes, ele foi expulso da Kodokan por conta de problemas que ele arrumou com lutadores de sumô. Pronto. Em 86, nesse mesmo ano da luta lá, do torneio, o Judokan já muda a instalação da Kodokan. Já vai com 40 tatames. Deixa eu ver aqui. Em 89, ele assume a liderança das delegações da Kodokan, onde treinam mais de 1.500 alunos. E é incumbido pelo Ministério da Educação a visitar instituições educacionais na Europa. Em 93, ele reabre a Kodokan com novas instalações, já com 100 tatames. Ou seja, aumentou 60 tatames. E pela primeira vez, ele começa a cobrar cota mensal aos alunos. Em 1894, ele introduz de 1894 para 1895, ele inclui a primeira versão do Gokyu, coloca 3 elementos do judô, que é a educação física, como desporto e como treino ético, e os 5 princípios de conduta de um judoca na vida diária. Em 95, ele consegue a criação da fundação da Budo Kokai. A Budo Kokai é uma associação que é dirigida por sucessivas gerações dos mais proeminentes artistas marciais do Japão. O que foi exatamente a Budo Kokai, né? Houve a criação da Kodokan, que era uma escola particular, e a Budo Kokai foi criada pelo governo, no intuito de incluir não só o judô, mas outras artes marciais ao público, à população japonesa. Inicialmente houve um contato com o judô lá, administrado por Judokan, só que depois de algum tempo virou rival. Tanto que lá desenvolveu o Kozen Judô, que era uma arte que assemelha muito com o jiu-jitsu brasileiro que a gente vê hoje. Entenderam? O local do Budo Kokai é esse aí, ó. Grandão, né? O Kozen Judô, pronto. É uma variação do Judô Kodokan que foi criado dentro da Budo Kokai, em que
com o tempo, o Jigoro Kano restringiu em competições oficiais, ficando até hoje em universidades imperiais. É um judô que é praticamente feito mais na parte de chão. É um judô em que o Jigoro Kano não achava muito viável para o judô que ele criou. Haja vista que ele fez uma modalidade que incluísse tanto o alto como o chão, como ataques contundentes. E o judô kozen é praticamente só chão. Só que muitos lutadores na época, o próprio Conde Maeda, quando veio aqui para o Brasil, eles tinham um grande conhecimento de judô kozen. Tanto que foi nessa parte que a família Gracie conseguiu absorver muito conteúdo e criar o jiu-jitsu brasileiro, que hoje a gente conhece e chama também de jiu-jitsu. Em 1906, a Kodokan expande novamente. De 100 tatames, já vai para 207 tatames. E também uma troca de kimono. Antigamente utilizavam uma saia calça, agora começaram a utilizar o judogi, que é o shitabaki, que é a calça, o wage, que é a calça, e o obi, que é a faixa. Aí vamos lá pela origem do judogi, né? O judogi, primeiramente, foi criado por Jigoro Kano, mas houve uma mudança com o tempo, que veio através da FIJI, que é a Federação Internacional do Judô. Fez com que o kimono ficasse mais comprido e mais largo. A entrada do kimono azul foi através depois de muito tempo. Antes veio o atleta campeão olímpico, Anthony Jeselnik, pedir para a colocação da nova cor. Só que com a entrada da mídia, um repasse da gravação e dos combates ao vivo na televisão, houve a necessidade de fazer a diferenciação entre os lutadores. Haja vista que, se pegassem lutadores do mesmo continente, vamos dizer asiático, um coreano e um chinês, para quem está assistindo na televisão, teria dificuldade para fazer a diferenciação de cada um. Ao mesmo tempo, o árbitro ali teria complicações para saber a pontuação para qual pessoa foi. Então, houve a criação do kimono azul, que tem até hoje. Mas e aí? Kimono azul só pode ser utilizado em competição oficial? Pode ser utilizado em treinamento? Pode ser utilizado em entrega de faixas? Em avaliação? Bom, procurei informações que mostrassem a proibição, algum decreto, algum documento administrativo das entidades internacional, nacional, que fala sobre o judogi e não tem nada que relate que a proibição. A única coisa que tem é a questão cultural, que os japoneses fazem. Um exemplo maior é aqui. No Japão, o pessoal só utiliza o kimono azul em competições oficiais. Treinamentos e competições não oficiais é utilizado o kimono branco. Entendeu? Isso aí serve, eu sempre trago para os alunos, para ter esse entendimento, para não ter falsas interpretações de pessoas que não têm ou não procuram saber do fato. Sobre o kimono azul ainda, houve um estudo que foi feito para ver se o uso do kimono azul interferia no rendimento ou nas vitórias nas competições. E foi verificado que no sexo masculino, o pessoal que utilizou o kimono azul ganhou mais lutas do que o pessoal que usava kimono branco. Mas no sexo feminino não houve nenhum tipo de diferenciação. Através disso, essa pesquisa constatou que o kimono azul pode provocar efeitos psicológicos diferenciados nos atletas do sexo masculino. Lembrando, isso foi uma pesquisa, não é uma constatação. Um pouco do kimono, como é que era antes, o desenvolvimento aqui, e um pouco do kimono que é hoje. Voltando à biografia de Jigoro Kano, em 1922, houve a chegada do fundador do Karatê, Funakoshi, que ele teve o convite de Jigoro Kano a fazer uma demonstração na Kodokan. Nessa demonstração, Funakoshi teve contato com o judogi e começou a ser feito artesanalmente os primeiros karategi que foram inspirados no kimono do judô. Algo que é bem interessante também saber, você que já treinou karatê ou ainda treina.
Esse aí é o mestre Funakoshi. A origem das faixas. Isso aí eu sempre trago um pouco para vocês terem uma noção. Porque muitas vezes os alunos acham que as faixas que tem aqui no Brasil é as mesmas que tem em outros países. E não é. Antigamente só existia a faixa marrom, preta. Depois foi criada a vermelha e branca e a vermelha. Só que o problema maior que houve o desenvolvimento das faixas foi quando houve a internacionalização do judô. O judô chegou na Europa, vários professores japoneses foram, e começaram a perceber que o povo europeu começava a desmotivar a prática do judô com o tempo. Por conta de quê? Porque demorava a mudar de faixa. Até que um japonês chamado Mikonosuke Kawaishi, que ensinava judô na França, ele, percebendo essa dificuldade, criou o sistema de Kyu, em que incluiu vários tipos de técnicas, vários tipos de faixas de graduação, no intuito de ajudar com que os praticantes tivessem a motivação para continuar praticando a modalidade. E com isso, ficasse no judô. Ele só não criou, ao mesmo tempo ele fez um conjunto de técnicas que já eram inclusas já, que poderia ser cobrado em cada tipo de faixa. Algo que, futuramente, a Kodokan acatou e foi alastrado em todo o judô mundial. Entenderam? Kiai, o que seria Kiai, pessoal? É o grito interior, a união de espírito. A gente pode falar fisiologicamente que seria uma contração do diafragma, em que acompanhamos um ataque ou uma defesa particularmente intensa. Em virtude disso, expulsamos violentamente um ar retido no pulmão, produzindo, nesse instante, um grito breve e profundo. Existia, né, a linguagem que dizia que o Kiai que dava muita mais força no ataque. Praticamente hoje é utilizado em golpes, se o cara vai entrar em algum tipo de golpe, o cara utiliza o Kiai como forma de utilizar mais força do que era utilizado. O OS é muito importante saber. Muito importante, porque você tem uma modalidade e que muita gente fala e você muitas vezes não sabe o que quer dizer ali. A expressão hoje foi criada na escola naval e quer dizer, por favor, sim, obrigado. Na parte japonesa, o normal é para ser chamado de osu. E o osu é retratado como se fosse uma perseverança sob a pressão. Ou seja, é uma demonstração de respeito, não por hierarquia, mas pela admiração, pelo prazer de companhia, por simpatia, confiança e respeito. Ele serve como se fosse um por favor, por gentileza, com licença, algo que o praticante faz não como forma de, vamos dizer assim, ser pressionado, mas sim pressionar a si mesmo para o limite de sua capacidade. Ser educado, ser responsável, ser principalmente humilde. Sobre o judô atual e o judô antigo, há algum tipo de mudança? Há algum tipo de mudança de técnicas? A questão de postura, qualidade? Será que o judô antigamente era mais forte do que hoje? Vamos ver? Antigamente, não havia distinção de categorias na época. Para uma pessoa pequena vencer uma grande, precisava treinar duas ou três vezes mais. Também, naquela época, como o Islado vem dizendo aí, o mestre Mifune ou o professor Kotami, eles não se importavam passar o dia todo de kimono. Haja vista que não tinha o que fazer. Antigamente não tinha televisão, não tinha internet, não tinha teatro, não tinha praia. Então, o pessoal ficava exclusivamente treinando judô e aprendendo a questão das técnicas. Não importava quanto tempo, final de semana, feriado, se começou logo, eles ficavam lá. A diversão ali, no momento, era aprender o judô. Isso fazia com que os atletas ficassem mais fortes tecnicamente, aprendiam mais, conseguiam ter mais noção do judô em pouco espaço de tempo. Ao mesmo tempo, naquela época, não tinha muita competição. A única competição que tinha, que era uma vez no ano, era o Campeonato Brasileiro. Hoje já existe os Jogos Pan-Americano, Sul-Americano, Campeonato Mundial, os Jogos Olímpicos. O judô moderno veio
com a mudança de várias ações que trouxeram vários tipos de malefícios para o judô. O primeiro malefício que a gente pode perceber é a perda do contato de princípios filosóficos. Por quê, professor? Porque muito atleta hoje, de alto rendimento, ele não quer saber de história do judô, princípios do judô, não. Ele quer saber que algo que possa ajudá-lo a vencer uma competição, a vencer uma luta. Outra situação, a questão da distribuição de técnicas. Hoje em dia, a gente tem um vasto número de técnicas de judô. Tem 3 divisões que tem um vasto número de técnicas. Só que os atletas de alto rendimento, eles só pensam em técnicas que podem ser utilizadas na competição. Então, na lógica, eles só vão pensar em fazer técnicas que, para eles, se encaixem no perfil que ele pode utilizar nos eventos. Isso faz com que os atletas não consigam um certo tipo de desempenho, não desempenham de alto rendimento, mas sim de conteúdo do judô. Quando eles viram professor, muitas vezes os atletas que de alto rendimento, eles têm que fazer uma reciclagem, porque muita técnica ele não lembra ou ele fazia erradamente. Haja vista que existem técnicas que vai de acordo com a capacidade física do praticante, em que, a partir disso, ela é feita errada, mas não é retirada a forma de ser feita, porque na hora da competição ela tem sucesso. Entendeu? Outra situação é a questão burocrática. Antigamente, as regras eram simples. Hoje as regras começaram a se adaptar de acordo com a questão da demanda da televisão. Haja visto que há muita verba ali a ser distribuída. Ensaiar um pouco, eu até falei, né? A questão da atual. Deixa eu ver. A formação do faixa preta atleta e professor. É um tema, pessoal, que é bem interessante ser debatido. Porque antigamente, no Japão, não falando aqui no Brasil não, no Japão, existiam escolas que tinham formação de faixa preta de atleta e de professor. Então, tipo, você fosse um atleta, seria cobrado um certo tipo de coisa. Você, como professor, seria cobrado outro tipo de coisa. Mas o atleta não podia dar aula. O cara é preto, mas não podia dar aula. Já o professor podia dar aula. Isso eu vejo assim que é um bom coisa para discussão, porque se a gente parar para pensar, hoje em dia, o curso de formação para faixa preta, na grande maioria deles, não prepara os professores, exatamente, os candidatos, totalmente para ministrar aula. Por quê? Porque o conteúdo a ser cobrado é mais o conteúdo técnico. E para a instrução, existem uns conteúdos que é para ser extra. Entendeu? O professor tem que saber que a aula que é passada por um atleta de alto rendimento não é igual para uma criança, não é igual para uma pessoa que é idoso e não é igual para uma pessoa que tem necessidade especial. Então, é um conteúdo que é bem interessante ser discutido, debatido e visto a melhor solução para melhorar essa lacuna que antes tinha e hoje a gente já não vê isso, né? A faixa preta é para todos. O cara que é atleta pode usar a faixa preta e ao mesmo tempo pode dar aula. Judô em outros países, né? Eu trago isso aqui porque não adianta a gente só saber um mundial, mas em outros países. Eu peguei os principais países e as entidades internacionais. Em 1902 chega o judô nos Estados Unidos. Em 1905 chega o judô na França. Em 1948 a criação da União Europeia de Judô. Em 1949 criação da União Asiática de Judô. Em 1951 a primeira competição na Inglaterra com a participação da Argentina. Em 1952, a criação da União Pan-Americana de Judô. Em 1956, o primeiro campeonato de judô em Tóquio. Em 1957, a criação da União Oceânica de Judô. Em 1963, a criação da União Africana de Judô. Em 1964, o judô é aceito nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com apenas 3 categorias. E em 1972, o judô passa a ser definitivamente esporte olímpico. A criação da FIGE, ou IJF, foi criada em 1951. Aí vem um pouco sobre o judô da Inglaterra.
judô na Alemanha, judô na Austrália, judô nos Estados Unidos, judô na França, judô na Rússia, que teve um importante papel para a criação do sambo. Vamos lá para o judô nas Olimpíadas, certo? Uma das coisas que contribuiu para entrar no judô nas Olimpíadas foi a grande relação, grande amizade entre Jigoro Kano, fundador do judô, com Pierre de Coubertin, um dos caras que foi responsável pela volta dos Jogos Olímpicos da era moderna. Essa relação é tão grande que houve a indicação de Jigoro Kano para ser membro do COI, sendo o primeiro asiático a fazer parte dessa entidade. Houve alguns tipos de mudança no judô, no aspecto do judô olímpico, como aumento de categorias, duração do combate reduziu, que antigamente o combate era maior, a entrada do kimono azul, mudanças de regra para estimular o contexto da luta e torná-la mais atrativa, treinamentos táticos de combate, tática estratégica, ou seja, antes não tinha, agora tem que saber como é que eu vou lutar com um cara maior, um cara menor, o cara tá cansado, o cara tá machucado. Isso tudo foi um treinamento tático que, depois das Olimpíadas, começou a ser trabalhado. Os princípios do Jita Kyue e do Seirei Ryu assemelham muito com o fair play dos Jogos Olímpicos. Algo também que é importante entrar na ênfase é a questão dos atletas do Brasil, né? Eu queria, não sei se vocês lembram, quem foi o primeiro medalhista brasileiro nos Jogos Olímpicos, no judô, que é Chiaki. Quem foi o primeiro medalhista de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos no judô? Aurélio Miguel, em Seul. Quem foi a primeira mulher a ser campeã olímpica no judô? Foi Sara Menezes, em Londres. Quem é a primeira atleta a ser campeão nos Jogos Olímpicos e no Campeonato Mundial? Rafaela Silva. Foi Rafaela Silva, que mora no Rio de Janeiro. Então, são informações importantes que, se vocês quiserem mais, no final, até do slide aqui, eu vou trazer uma informação sobre uma indicação de um livro, né? Para vocês terem. Judô nas Paralimpíadas. As Paralimpíadas, pessoal, só há inclusão dos atletas cegos. Não pode nem surdo, nem deficiente mental. Só atletas cegos. E temos um super atleta, que é o Antônio Tenório, que é um atleta que já foi várias vezes já campeão paralímpico. Se não me engano, foi 2 ou 3 vezes. É um cara que antes era atleta de judô, até sofreu um acidente. E vamos ver um pouquinho sobre judô paralímpico. A primeira competição oficial para deficientes foi no Jogo do Silêncio, que ocorreu em 1924, em Paris. Essa questão de um olhar para deficientes veio depois da Segunda Guerra Mundial, em que houve a necessidade de tratamento de soldados em reabilitação. E esse treinamento utilizava muitos jogos desportivos. E com isso, houve um olhar de por que não fazer uns jogos para deficiente. Até 1882, para vocês terem noção, o judô não possuía nenhum tipo de conscientização sobre a inclusão de deficiente no meio esportivo. Só no século XIX, na Inglaterra, houve o treinamento de judô para cegos, que foi feito pelo Thomas Arnold. Inicialmente, foram inclusos nos jogos deficientes auditivos e visuais. Depois ficou só visuais. Em 1988, nos Jogos Paralímpicos de Seul, o judô estava incluso nas competições oficiais nos Paralímpicos, que era só para deficiente visual. Nas Paralimpíadas de Atenas, em 2014, houve a inclusão das mulheres. E o judô da Surdo-Olimpíada. Já que o surdo não pode participar das Paralimpíadas, eles desenvolveram os próprios Jogos Olímpicos dele, que chama Surdo-Olimpíada. O judô brasileiro tem algum destaque? Tem. Tem o judoca Alexandre, se não me engano é Alexandre Herculano. Ele foi medalhista de bronze. Foi o primeiro medalhista do Brasil no judô, nesse evento. É um evento que conta participação de diversos países, de diversas modalidades.
O primeiro campeonato mundial de judô para surdo aconteceu em 79 em Tóquio, no Japão. Em 2000, esses Jogos Internacionais Silenciosos, que foi inicialmente em 1924, foi mudado para Jogos da Surdo-Olimpíada. Também temos o judô para deficientes intelectuais. E temos destaque do atleta Breno Viola, atleta e professor, né? Ele foi o primeiro professor, o primeiro atleta portador do síndrome de Down a conquistar a sua faixa preta. Ele é um exemplo para todos os atletas, deficientes ou não deficientes, para professores, de dedicação, de superação. Hoje, ele trabalha como monitor na equipe do Flamengo, ministrando aula de judô. Entendeu? Então, um indivíduo que merece muito aplausos. A competição que tem nos Jogos de Deficientes Intelectuais é o Olympic Special, né? Que é a Olimpíadas Especiais. A primeira vez que aconteceu foi em 68, em Chicago. Em 2003, houve a inclusão do síndrome do judô para portadores de síndrome de Down, aonde Breno Viola participou e, se eu não me engano, ele ficou com a medalha de bronze. O judô feminino é algo extremamente também importante de trazer, porque desde aquela época antiga não havia participação das mulheres. Havia poucas participações e muitas vezes a questão do Chikome, de técnicas, na questão de randori, elas são proibidas de fazer. Vamos lá. Em 11 anos depois da fundação da Kodokan, Jigoro Kano começou a ensinar judô para um grupo de mulheres, lideradas por Kaitane Sueko. Nessa mesma época, Jigoro Kano ministrava aulas particulares para Yasuda. Observação. As aulas, na grande maioria das vezes, eram através de kata, exercícios com judogi e projeções. Não existia luta e randori. Em 1923, houve a criação do Shozibu, que é a divisão feminina. Uma instrução que estava dentro da Kodokan. Algo que fez com que houvesse a implementação de instruções como randori leve, tai sabaki e ukemi, algo feito para as mulheres. Em 1933, houve a primeira mulher faixa preta, que foi a Kozaki Kanoko. Aí vamos lá, cronologia de competição feminino. O primeiro campeonato aberto feminino foi em 1971. O primeiro campeonato por equipe e de kata feminino aconteceu em 1966. O primeiro campeonato nacional no judô, primeiro campeonato nacional feminino no Japão, foi acontecer em 1968. O primeiro campeonato europeu feminino foi em Munique, Alemanha, em 1975. O primeiro campeonato pan-americano de judô feminino aconteceu em 1977. O primeiro campeonato mundial feminino aconteceu em 1980. Por fim, pessoal, antes de finalizar esse breve assunto sobre esse módulo sobre aspecto histórico do âmbito mundial, eu quero indicar a todos esse livro aqui que está sendo vendido na Hotmart. Se vocês não conseguirem entrar na Hotmart, bota no Google ou entre em contato comigo. No final desse vídeo aqui tem o meu Zap ou o meu Instagram. É um livro extremamente importante para quem é praticante, que é ex-praticante, quem é iniciante, quem é professor. Ele traz 200 perguntas, mais de 200 perguntas sobre o judô. Ele vai fazer com que você entre dentro do judô, assimile conteúdo dentro do judô que talvez você nunca tinha visto antes, que é interessante você saber. Ele pode ser utilizado também, pessoal, como uma atividade lúdica, como um jogo de passo ou repassa, um jogo que você pode fazer com seus atletas ou até mesmo com seus amigos. Ele pode ser também utilizado como fragmentos que você utilizar dessas perguntas para ser colocado nas atividades, nas avaliações teóricas, isso no caso dos professores, para repassar aos seus alunos, para verificar se eles sabem ou não de diversos tipos de conteúdo que vai de acordo com a sua graduação. Então, esse e-book, esse livro, está em formato PDF. Você pode comprar, vai receber por e-mail e toda a informação vai estar lá armazenada no seu computador. Ele é um conteúdo que eu indico e é extremamente importante para todo judoca.
Tanto que seu texto fala isso. 200 perguntas que todo judoca deveria saber responder. Entenderam, pessoal? Bom, finalizo, certo? Esse módulo. Ainda vai ter mais 2. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Peço também, humildemente, que vocês se inscrevam no canal. Se o caso, aperta aí o sininho aí para as notificações. Estou aí para ajudar vocês. Esse meu digital veio aqui para ajudar e melhorar o conteúdo. Mais um conteúdo pronto. Já mais vídeos, certo? Grande abraço